Continuando aqui no artigo 8º da Instrução Normativa 66, de 2020, fica revogada a Instrução Normativa 16, que é aquela que só trazia risco baixo e alto, de 26 de abril de 2017. Veja bem, gente, essa questão do nível médio de risco foi trazido por uma norma hierarquicamente maior da Anvisa, que é a RDC 418/2020. E essa instrução veio a trazer alguns detalhamentos, é um regulamento desta RDC 418, que revoga, então, a Instrução Normativa 16, e aqui eu insisto e repito que ela está revogada, mas no nosso município, as normas que foram feitas, baseadas nessa, fundamentadas nessa Instrução Normativa 16, são as que vigoram, pois só consideram o risco baixo e alto, que são o decreto 17.012, 2018, e a portaria 423, 2018. Artigo 9º, esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. Aqui, eu trouxe somente a título de ilustração mesmo, porque no nosso município esta norma não está vigente. Veja bem, para esta Instrução Normativa 66, o que ela considera de risco KNAI alto risco, risco 3, que ela chama, são essas atividades. Eu não coloquei todas aqui não, mas eu coloquei muitas delas, ó, ainda, agora aqui de médio risco. Só como exemplo. Essas aí são de médio risco. Essas aqui, elas podem ser médio ou alto risco, a depender da informação que é dada pelo aquele responsável legal que está requerendo. Então, veja bem. A fabricação de conservas de frutas. Ela tem, para você definir se essa fabricação de conserva de frutas, ele vai ser de médio ou alto risco, porque na RDC 418 você define entre médio e alto. Diferentemente das nossas normas aqui no município, em que as atividades dependentes de informação, elas definem se a atividade será de baixo ou alto risco. Já nessa norma aqui, elas definem se a atividade será de médio ou alto risco. Veja que essa pergunta número 1, nós vamos ver aqui mais abaixo, para a fabricação de frutas, bem provavelmente seja a pergunta se ela é artesanal ou não. Vamos ver aqui, ó. 1. Exatamente. Esse anexo aqui é o anexo que se refere a esse número 1 aqui, ó, perguntas para definir o risco, né? Então, são várias, aqui nesse anexo terceiro, tem várias atividades, dependendo do risco, e cada atividade traz aí, no seu lado, qual a pergunta que deve ser feita para se definir se aquela atividade vai ser levada a um grau de alto risco ou se ela vai permanecer no grau de risco médio. Neste caso aqui, do primeiro exemplo, que é a fabricação de conservas de frutas, a pergunta que você deve fazer, número 1, é o seguinte: o resultado do exercício da atividade econômica será diferente do produto artesanal? Veja bem, se você responder sim, será diferente. Então, ela não será artesanal, vai ser diferente. Se ela não vai ser artesanal, pressupõe-se que o risco é maior mesmo, porque artesanal geralmente é uma pequena quantidade, e vai ser consumida rapidamente. Agora, a não artesanal, ela vai ser oferecida a um público muito maior, ela vai, talvez esteja em recipientes que possam durar mais, né? Então, se você respondeu sim, essa atividade, que é a fabricação de frutas, deixa de ser artesanal e a atividade passa a ser de alto risco. Se você responder não, ela permanece como uma atividade de risco médio. Nessa resolução 418, que orientou, fundamentou a Instrução Normativa 66. A RDC 418 é que é o fundamento da Instrução Normativa 66.
ela traz, então, a necessidade de informação para determinar se o risco vai ser médio ou alto. E eu trouxe aqui só a título de exemplo. Agora, vamos mudar de resolução. Agora é a resolução 62. Vocês já podem ver aqui embaixo que ela não vigora em BH. Ela é de novembro de 2020. Ela dispõe sobre a classificação de risco das atividades econômicas também, a vigilância sanitária e das diretrizes gerais para o licenciamento sanitário pelos órgãos de vigilância sanitária dos estados, Distrito Federal, município, e altera a resolução 55. Não vem ao caso, não nos interessa essa resolução, mas o que não interessa aqui, interessaria, se fosse o caso dela estar vigente, seria, então, que ela classifica o risco de atividades econômicas. Mas eu trouxe só a título de exibição aqui, de exemplo, mas ela não se preocupe com essa resolução, tá ok? Este sim é um decreto municipal que está em vigor em Belo Horizonte. Esse é o que nós devemos saber. Esse é que vale para nós e é esse que vai ser cobrado em prova, segundo informações da comissão de organização do concurso interna da Secretaria de Saúde. Veja bem, o que esse decreto regulamenta? Vocês lembram que ele é de 2018, o que estava em vigor antes de 2018? Era a EDC 153, então ela vem regulamentar o alvará, tudo em conformidade com a RDC 153. Vejamos. Regulamentos, procedimento para a concessão do alvará de autorização sanitária. O prefeito vereador, na sua exercício de sua atribuição, lhe confere o inciso 7º do artigo 108 da Lei Orgânica, e tendo como previsto, aqui, ó, a resolução de diretoria colegiada da Agência Nacional de número 153, de 26 de abril de 2017, e também com fundamento na Lei 7031, que é exatamente no que trata da liberação da licença, né, do alvará de autorização sanitária, de 1996. Decreta. Capítulo 1. Do licenciamento sanitário, seção 1, que são das disposições gerais. O funcionamento dos estabelecimentos e das atividades econômicas sujeitos ao alvará de autorização sanitária, que é conhecido como AAS, se dará na forma prevista neste decreto. O funcionamento do estabelecimento das atividades econômicas sujeitas ao alvará de autorização sanitária se dará na forma prevista neste decreto, parágrafo único. Entende-se por estabelecimento. Veja que aí nós entramos nas definições de aqueles institutos, né, jurídicos, o instituto, que vocês vão ver que estão condizentes com aquelas definições lá anteriores que nós já vimos, no próprio RDC 153. É uma mera repetição, mas é bom para a gente frisar. Entende-se por estabelecimento local que ocupa, no todo ou em parte, um imóvel individualmente identificado, edificado, destinado a atividades relativas a bens, produtos e serviços, sujeitos às ações da Diretoria de Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde. Essa diretoria da Vigilância Sanitária é a diretoria da vigilância nossa aqui, né? De caráter permanente, periódico ou eventual, preste atenção nisso, permanente, periódico ou eventual. Uma feira tem que ter, né? Tem que seguir aí as condições. Ali tem uma barraca, aquilo ali é um estabelecimento, incluindo residências, quando estas forem utilizadas para a realização da atividade e for dispensável a existência de local próprio para seu exercício. Nós já comentamos, inclusive, isso aqui quando vimos a RDC 153. Artigo 2º. As atividades econômicas exercidas por pessoa jurídica, constante na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE, e as atividades exercidas por pessoas físicas, constante na Classificação Brasileira de Ocupações. Então, atividade exercida por pessoa física não está na Classificação Nacional de Atividade Econômica, está na Classificação Brasileira de Ocupações, conhecido como
CBO, sujeitas ao licenciamento sanitário, serão detalhadas em portaria. Essa portaria que está fazendo referência aqui é a portaria 423/2018. Artigo 3º. Para a definição dos procedimentos para o licenciamento sanitário, as atividades exercidas por pessoa jurídica ou pessoa física serão classificadas conforme o seu grau de risco. Aqui, esse decreto traz o grau de risco. Parágrafo 1º do artigo 3º. O grau de risco considera o nível de perigo potencial de ocorrência de dano à integridade física, à saúde e ao meio ambiente em decorrência da atividade econômica. Então, isso é a definição de grau de risco. Está lá na RDC também. A classificação do grau de risco das atividades será regulamentada por portaria, que é a portaria 423. Para as atividades econômicas, cuja determinação do risco dependa de informações complementares, o responsável legal deverá responder perguntas inerentes ao processo de licenciamento, que o remeterá a uma das seguintes condições. Então, a depender do que o responsável responde, na hora que ele está preenchendo o roteiro lá da Rede Sim, para requerimento do alvará, ele vai responder algumas perguntas, e a depender dessas respostas, dessas informações que ele vai dar, o responsável, esse estabelecimento, essa atividade vai ser classificado como baixo risco ou alto risco, ou mesmo não passível de licenciamento sanitário. Essas atividades não passíveis de licenciamento sanitário, nós vamos ver também, ela está no decreto 17.245, mais à frente nós vamos ver. Seção 2, das atividades classificadas como baixo risco. Veja bem, aqui é baixo risco. Artigo 5º. As atividades cujo licenciamento ocorre sem a realização de inspeção sanitária, sem a realização ou análise documental prévia, são classificadas de baixo risco sanitário, conforme o disposto no parágrafo 7º do artigo 19 da Lei 7031, de 12 de janeiro de 1996. O que quer dizer isso? Que a empresa, o responsável técnico, ele vai requerer o alvará e vai responder lá de tal maneira que as respostas dele vão levar a uma classificação daquela atividade que ele exerce como uma atividade de baixo risco. E essa atividade de baixo risco, para essa atividade, no âmbito do município de Belo Horizonte, será liberado o alvará sanitário somente com as informações formais que esta pessoa está dando lá no sistema eletrônico, na rede Sim. E não será feito, para liberar esse alvará, não terá a necessidade, a obrigatoriedade de se fazer uma inspeção sanitária, ou mesmo análise documental prévia. Ele pode até entrar com os documentos, mas a análise não vai ser feita. Ele respondeu, e a resposta dele levou o sistema a classificar aquela atividade como de baixo risco, pronto, o alvará vem e é liberado. Ele paga taxa na maioria das vezes. Algumas não pagam taxa, são isentas, que vão estar no decreto 17.245 mais à frente. A inspeção sanitária ou análise documental ocorrerá após o licenciamento. Quando que ocorrerá essa inspeção? Aí vai depender da disponibilidade do fiscal, ou às vezes há uma denúncia, ou às vezes a vigilância já vistoriou todos de alto risco, os fiscais já não estão mais empenhados em atividade de alto risco, que são aquelas que são prioritárias, aí ele vai passar a vistoriar de baixo risco. E aí ele vai, nesta hora que ele vai verificar se aquela atividade realmente é classificada como baixo risco, se aquela atividade está observando as boas práticas, os preceitos legais, as normas sanitárias, todas aquelas vigentes em BH. A inspeção sanitária ou análise documental ocorrerá após o licenciamento, nessas ocasiões em que eu acabei de dizer.
Parágrafo 2º. O início da atividade sem que haja inspeção sanitária ou análise documental não exime o responsável da instalação ou manutenção da higiene, da biossegurança e da proteção à saúde e à segurança sanitária, sob pena de aplicação de sanções previstas na legislação sanitária. É aquilo que eu disse. O alvará sanitário não é um documento que diz, olha, eu estou bem aqui e eu posso, ninguém pode me multar, ninguém pode me caçar, nada. Não é isso. A licença sanitária é um atestado, um documento que atesta que, para esse caso de baixa risco, né, que o responsável legal está declarando formalmente para a vigilância sanitária, num sistema que vai ficar gravado, inclusive com responsabilidade futura, se houver falsidade ali declarada, né? Mas ele vai dizer, olha, o negócio aqui é de baixo risco, então ele tem o direito, não é nem assim uma concessão, não, é um direito dele, é um ato declaratório, que a gente chama em direito, de que ele está apto a ter o alvará sanitário, mas ele tem que manter as condições lá e as boas práticas. Seção 2 das atividades classificadas de baixo risco, ainda, o artigo 6º, a liberação do alvará de autorização sanitária para estabelecimentos cujas atividades sejam classificadas como de baixo risco está condicionada ao preenchimento de um roteiro de autoinspeção. Então, a declaração é do responsável técnico e é uma autoinspeção. É como se ele estivesse declarando, eu estou assim, estou assado. Vocês vão ver um exemplo de roteiro e vocês podem ver esse exemplo de roteiro até mesmo entrando na rede Sim. Vocês podem fazer uma simulação lá. Pega o CNPJ, ou então o CPF de alguém que exerce uma atividade, ou mesmo o seu, você vai, mas só se não chegar até o final, porque aquilo ali é uma rede oficial, né? Você pode ir lá e experimentar, para ver como é que funciona. Eu vou traçar aqui, vou mostrar para vocês o manual de orientação da prefeitura, que também mostra como que funciona essa liberação, esse roteiro, né? Seção 3, das atividades classificadas, agora sim, de alto risco. Artigo 7º. As atividades econômicas que licenciamento ocorrem com prévia inspeção sanitária ou análise documental são classificadas de alto risco. Então, se é de alto risco, tem que ter análise prévia de inspeção, de inspeção com prévia inspeção sanitária e análise documental prévia ao início da atividade. O início da operação para o estabelecimento cuja atividade seja classificada como classificado de alto risco fica condicionada à liberação do alvará. O que quer dizer isso aqui, gente? O início da operação, cuja atividade seja classificada como alto risco, fica condicionada à liberação. O estabelecimento só inicia a operação se tiver liberado o alvará. É uma liberação prévia, né? Seção 4 dos procedimentos para licenciamento sanitário. Artigo 9º. O requerimento do alvará de autorização sanitária será realizado eletronicamente. Isso é há muito tempo aqui em Belo Horizonte. Parágrafo 1º. A veracidade das informações e declarações fornecidas no lado do requerimento será atestada por meio de aceitação do termo de responsabilidade. Então, ele foi lá, deu ok, responsabilidade dele, do responsável legal. Porque ali tem a senha dele, o login dele. Seção 4, dos procedimentos para licenciamento sanitário. Artigo 9º ainda, parágrafo 2º. O fornecimento de informações e declarações implica na responsabilização do responsável técnico pela implementação e manutenção dos requisitos de segurança sanitária, sob pena de aplicação de sanções cíveis, penais e sanitárias. Nós já comentamos esta norma. Dos procedimentos ainda, o artigo 9º, parágrafo 3º, a apresentação de documentação física fica dispensada, salvo a critério da Secretaria Municipal de Saúde, os documentos que não puderem ser apresentados eletronicamente. Então, hoje, o documento eletrônico ele tem validade até se prova o contrário. Isso também é na Justiça, ocorre assim, até está no Código Civil nosso, exatamente para permitir processo eletrônico, processo judicial eletrônico. Mas aqui, no caso, a apresentação de documentação, ela fica dispensada. Vamos parar com esse negócio de papel. Vamos
fazer a coisa eletronicamente. Agora, se houver dúvida sobre um documento, ou mesmo se o documento não foi apresentado, a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde pode, a critério dela, solicitar esse documento. Parágrafo 4º, ainda sobre os procedimentos de licenciamento, o alvará será deferido e emitido eletronicamente, observados os critérios de risco regulamentados por portaria da Secretaria Municipal de Saúde, a portaria 423. Artigo 10º. O alvará de autorização sanitária poderá ser liberado com pendências, e, neste caso, o estabelecimento terá 30 dias para proceder às correções, sob pena de autuação e outras medidas legais. Na vigilância sanitária, há muito tempo, desde 2007, cada norma, cada cuidado sanitário expresso na norma, ele tem uma classificação de risco. Ele tem, inclusive, uma classificação de cumprimento, aqueles que são imprescindíveis, de cumprimento imprescindíveis, que são os que representam maiores riscos. Tem aqueles que são de cumprimento recomendável, ou necessário, depois recomendável, depois meramente informativo. O que acontece? Às vezes, para liberar o alvará, considera-se que, às vezes não, é isso que acontece, considera-se que os itens imprescindíveis têm que estar sendo cumpridos, eles têm que estar ok, conforme a norma, os itens imprescindíveis, que representam maior risco, para que o alvará seja liberado. Agora, aqueles necessários, recomendáveis e informativos, não necessariamente eles têm que estar 100% sendo observados. Pode ser 80%, 60%, a depender do risco. E aí o que acontece? O responsável vai lá, entra respondendo o seu roteiro, conforme a sua atividade, e nesse roteiro ele responde que aqueles itens imprescindíveis estão sendo cumpridos no estabelecimento dele, na atividade dele, e ele responde que 80%, por exemplo, depois nós vamos ver isso com mais exatidão, 80% estão sendo cumpridos dos itens necessários, 60% dos recomendáveis. E aí, o que acontece? O alvará dele é liberado, mas sob a condição de que ele, em 30 dias, ele tem que corrigir aquilo que ele respondeu, ele mesmo respondeu, que não está funcionando conforme a norma, conforme o cuidado que dita a norma. Nós vamos ver isso com mais calma mais para frente. Ainda o artigo 10º do Decreto 1712 de 2018, Decreto Municipal. Parágrafo único. O interessado poderá solicitar prorrogação de prazo para o cumprimento das pendências citadas no caput, na cabeça do artigo, com a devida justificativa, no prazo de 20 dias, contados da ciência da notificação ou da publicação do Diário Oficial. Eu vou explicar melhor esse artigo, esse parágrafo. O que acontece? A pessoa recebeu o alvará com algumas pendências, qual eu disse no exemplo, 80% de itens considerados pela vigilância como necessários não foram cumpridos. Quer dizer que ele tem ali 20% para se adequar em 30 dias. Aqui nesse artigo, nesse parágrafo, está dizendo o seguinte, que ele pode prorrogar esses 30 dias, que são já geral para todo mundo. Mas, mediante uma justificativa, ele fala, olha, sabe esse item que eu respondi aqui, que eu não estou cumprindo, que está dentro desse 20% de não cumpridos por mim, por nossa atividade, é uma alteração, é uma modificação, é uma regularização que eu dependo de mais prazo, que vai além dos 30 dias que a lei já me dá. Então, eu preciso de mais prazo. Agora, quando é que ele tem que entrar com esse pedido de mais prazo? Nos 20 dias que foram da publicação daquele alvará dele. O alvará foi expedido, mesmo com aquelas pendências. Aí expediu, publicou no DOM, ou então ele foi notificado, inclusive essa notificação aqui, gente, ele pode ter sido notificado por um termo de intimação. Isso aqui, está lá, vocês vão ver na 7031, que o prazo para ele recorrer, para ele solicitar mais prazos,
é também de 20 dias, lá na 7031. Aqui, quem editou essa norma procurou estabelecer o mesmo prazo para solicitar outros prazos. Então, ele fala, olha, em 30 dias eu não consigo, às vezes tem que fazer uma alteração estrutural muito grande, eu preciso aí de 3 meses. Ele pode até pedir, por causa disso, daquilo, já fiz aqui, está o orçamento, aqui está a previsão do pedreiro, sei lá, mas aí não quer dizer que ele solicitou 3 meses, que ele vai conseguir 3 meses. Ele pede, a vigilância analisa e responde para ele, ó, de 3 meses nós achamos, a considerar o risco, você não pode ter 3 meses, não, nós vamos dar mais 30 dias. E nós vamos conferir depois dos 30 dias, então você tem 30 dias para se adequar. Então, ele teve os 30 dias que foram dados pela norma, ele entrou com o pedido, então ele pediu 3 meses, mas conseguiu 30 dias. Então, ele terá 60 dias para cumprir aquela norma, para fazer a adequação legal, para regularizar sua atividade e diminuir o risco. Artigo 11º. O alvará de autorização sanitária deve ser requerido quando houver. Aqui vocês vão observar que isso aqui é uma repetição lá da RDC 153. Quais são aquelas hipóteses em que ocorre o requerimento? A obrigação do requerimento do alvará, de novo alvará, na abertura da empresa ou alteração no registro empresarial. Na alteração do risco da atividade econômica, inclusive na RDC fala até quando há um novo registro, né, uma modificação lá no registro da empresa, aí pode ter alterado o risco, né? E também quando o alvará vence, quando é a expiração do prazo de validade do alvará. Parágrafo único. Empresas que nunca requeriram o alvará ou que tiveram seus processos indeferidos ou cancelados devem fazer novo requerimento. É a mesma coisa que disse lá a RDC 153. Artigo 10º. Em situações em que, por meio de inspeção sanitária, for verificado risco sanitário associado à área física, poderá ser solicitada a apresentação de projeto arquitetônico para análise e aprovação, ainda que a atividade seja classificada como baixo risco. Vocês vão ver que há uma norma aí que diz que as atividades de baixo risco não precisam de apresentar o projeto arquitetônico. Mas vamos supor, por inspeção sanitária, o fiscal foi lá e viu que há, sim, ali uma questão física muito grave, que deve ser modificada para se evitar o risco. Aí, ele vai usar esse artigo do decreto 1702 para intimar aquele estabelecimento para que apresente um projeto arquitetônico de como será a modificação, um novo arranjo físico ali, porque, nesse caso, há alguns critérios técnicos que serão vistos pelo setor de análise de projeto arquitetônico da vigilância sanitária, que vai dizer para ele, não, você fazendo essas alterações físicas aqui, vai ficar legal, vai resolver o risco. Então, às vezes, o setor de projeto fala, não, olha, não faça assim, não. Altere aqui, porque aqui, conforme a norma tal de projeto arquitetônico, expedida por órgão tal, seja ele federal, estadual ou municipal, deve ser nesses tais parâmetros. Então, a vigilância sanitária, o setor de projetos arquitetônicos, vai dizer a ele quais são aquelas adequações que ele deve fazer no projeto, ou mesmo aprovar se tiver adequado às normas, mesmo que for de baixo risco. Porque o de alto risco, gente, ele sempre tem que apresentar o projeto arquitetônico. Artigo 13º. O alvará de autorização sanitária terá validade de 12 meses, isso aí já é a terceira vez que a gente vê, né? É porque as normas, elas são, às vezes, repetitivas, elas trazem uma repetição da norma que elas estejam regulamentando, como é o caso aqui. A autoridade sanitária, no desempenho de suas atribuições e atendidas às formalidades legais, tem livre acesso ao estabelecimento, ambiente de serviço, de interesse direto ou indireto para a saúde,
para inspeção e aplicação de medidas de controle sanitário. Isso aqui já foi até comentado por mim. O artigo 15º deste decreto. Será emitido apenas um alvará por estabelecimento. Isso que eu estava dizendo. Às vezes, a atividade é exercida em 2, 3, 4 estabelecimentos, pode ser anexos ou um distante do outro, e o alvará ele será por cada estabelecimento, por cada edifício, por cada local, incluindo a identificação da empresa e contendo razão social, cadastro de pessoa jurídica, que é o CNPJ, o cadastro de pessoa física, que é o CPF, e o endereço. Então, o alvará tem que conter isso. A descrição de todas as atividades licenciadas constantes da documentação de registro, conforme o CNAE e o CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, e também a descrição de todas as atividades, já falei, a validade de 1 ano, tem que estar lá expresso, a validade aqui foi liberado dia tal, vai até tal dia. Então, essa validade aí tem que estar expressa. O número para verificação da autenticidade do documento, esse número que é dado lá, ele fica registrado na vigilância, para que não haja aí emissão ou falsificação de alvará, né? É expedido um número e esse número está registrado e pode ser conferido. Identificação do responsável técnico da empresa, quando for o caso. Eu vou dar uma parada aqui